crescentemente mais individualizados, com forte componente de serviço ao cliente e qualidade, entregues em pequenas quantidades ou até individualmente, ou até uma peça a uma peça, com grande rapidez que ficava mais. Isto já é muito praticado. Aliás, eu quando fiz esse curso no Japão, lembro de ter comprado um relógio que eu achei bonito, e depois pensei que podia fazer também para a minha filha. E depois pedi-me ao senhor de chá, 25 anos. Disse, peguei outro. Mas a minha tem. Isto hoje acontece, há 25 anos, era assim no Japão. Hoje é um pouco de todo lado. Um dos problemas das farmácias atuais, aparentemente, quando a gente vai com o receita do médico, raramente as duas embalagens, etc. Portanto, por razões de custo, por razões de estoque, mas principalmente por razões de serviço ao cliente. E eu, a determinada altura, quando estive no Parlamento, eu agora precisava de ajuda outra vez. Isto aqui tudo, não sabe, agora é uma história. É esta. Foi? Sim. E, portanto, quando estava no Parlamento, falaram lá e pediram, você é empresário, vem aí uma delegação do Parlamento Europeu que veio visitar a indústria de confecção para ver se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, não estão a ser bem utilizados. Você podia-se acompanhar com eles ao norte, ao lado. Depois há uma universidade de Minho, lá, com esse senhor. Eu percebi o problema, fosse logo o problema. Previ, era muito difícil, de que os senhores alemães, dinamarqueses, suecos, que vinham por aí, achavam que a indústria de confecção era uma coisa que vai acabar na Europa. Aliás, estava a acabar. Porque a abertura de barreiras, o levantamento de barreiras alfandegárias com o Oriente, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, no momento que não tem direitos, toda a gente achava que certas indústrias, como o calçado, como a confecção, iriam desaparecer na Europa. Teria que fazer outras coisas, aviões, coisas extraordinárias, tecnologias, informática. Eu percebi, aliás, quando falei com o senhor, eu percebi logo, vinham cá que me pediam para dizer que aquilo era para acabar. E como eu estava disposto a falar lá no próprio, eu escrevi esta história. Apesar de tudo, terá feito, como sabes, parlamentares. Eu leio a história porque, de alguma maneira, resume as 5 teses, dando um conteúdo prático que serve não esta indústria. O cidadão francês ou sueco quer comprar um bom facho de que precisa com alguma urgência, dirige-se a uma cadeia de lojas chamada Taylor, onde o espera uma máquina em que as formas e as dimensões exatas do seu corpo são registadas tridimensionalmente. Preciso ver que a tecnologia para fazer isto existe, não tem nada. No monitor da máquina, o cliente deve depois simular diferentes modelos de fato e diversos tipos de fazenda até se decidir sobre o que pode aumentar a aba, tirar a aba, pode até criar alguma parte. Minutos mais tarde, a informação a ser registada na máquina chega por via digital à fábrica de confecção localizada no Valdoado e pouco depois uma outra máquina pode cortar o tecido escolhido
seguido pelo cliente com um rigor inimaginável para qualquer oferta. Segue-se a confecção propriamente dita e no fim do dia o fato está pronto para ser enviado por uma das várias empresas de entregas rápidas que ofertam no mercado e o cliente recebe o fato no seguinte. Da próxima vez que o mesmo cliente necessitar de um outro fato, já não precisará sair de casa, bastará telefonar ou escolher o tempo no terminal do seu computador. O seguinte nem engordou. Bom, isto, no fundo, é aquilo que estava numa das técnicas. Dada a concorrência de massificar dos países do mundo operário e sendo previsível para mim há 20 anos, que dificilmente Portugal poderia ter uma economia baseada no mundo operário para concorrer com o grande instante. É esse. Teria que evoluir para um modelo económico, para ter uma estratégia, para um modelo económico, porque de alguma maneira era isto, era fábrica de confecção, fábrica de sapato, fábrica de casa. E que os empresários teriam que ter essa perspectiva para poderem concorrer em boas condições com a massificação. Na empresa, de alguma maneira, fizemos isto. Apesar da indústria de móveis não estar em crise, nós criámos há 20 anos uma empresa de engenharia de produtos. Para quê? Para criar um mercado para a própria indústria, desenhando produtos, claramente inovadores, fazendo protótipos, criámos a partir dessa hoje existem muitas, muitas empresas, e hoje a engenharia de produto é uma das coisas que mais pode alavancar em economia portuguesa, na medida em que podemos ser no centro daquilo que chamamos de empresas integradoras. Não tem que ser falar disso, mas a partir desse modelo de engenharia de produto, depois evoluído para fabricar componentes para o automóvel. Porquê? Porque antes se possível, com 10 anos, 15 anos, 20 anos de antecedência, ter circulado, fazendo evoluir aquilo que se está a fazer, no sentido de defender o futuro. Eu tenho ali o slide, mas já sei que é difícil de o retirar. Tudo isto resumia-se depois numa estratégia para Portugal, numa síntese, que infelizmente não é tão pequena como os japoneses souberam fazer, e depois a AIP, em 2003, lá estava, fez o que se chama a Carta Magna para a Competitividade da Economia Portuguesa, montei uma síntese estratégica que eu vou ler e tentar explicar, e depois termino, e que era a visão que resultava destas teses. O futuro de Portugal depende da capacidade de conjugar a diferentes níveis os desafios e vantagens decorrentes da sua participação na União Europeia com as oportunidades que podem resultar no desenvolvimento das suas relações extracomunitárias, em particular com os Estados Unidos e com os países da CPLP, Comunidade de Países do Mundo. O novo modelo económico, no contexto da União Europeia e da globalização, deve ter um enquadramento flexível e privilegiar o desenvolvimento e modernização dos setores produtores de bens transacionais, produtos e serviços suscetíveis de concorrência nos mercados internos e externos, desejáveis nos mercados externos, em virtude das suas características de inovação, tecnologia e valor. A história da planeta é isso. O fator humano bonificado. Depois temos quais são os recursos nacionais. Que recursos temos? Ou quais são os recursos determinantes? O fator humano qualificado, e motivado, a produção científica e tecnológica organizada e o acesso rápido, fácil e barato ao mundo, através de telecomunicações, de sistemas de informação e de transportes, são recursos essenciais.
a criação de vantagens competitivas dos mercados europeus tradicionais e a diversificação das relações comerciais e de investimento impõem relações mais intensas da economia e do sistema científico e tecnológico com o mercado e parceiros exigentes. As prédicas do Porter, quando cá andou, passam também por aqui. Em suma, um forte empenho da sociedade portuguesa na economia do conhecimento, baseado num crescimento sustentado, na qualidade e na inovação, e orientado por argumentos significativos da produção de bens e serviços transacionais. Portanto, o que é isto? Resumidamente, Portugal é, no fundo, se quiserem, aquilo que Dom João II, a estratégia de Dom João II, é a estratégia, podemos chamar a estratégia histórica de Portugal. Portugal está na Europa, por razões óbvias, da geografia, está no extremo da Europa, mas está no centro do mundo. Olhando para o mapa do mundo, visto o Ocidente, pelo menos Portugal está no centro. E, portanto, Portugal hoje tem a enorme vantagem de ser um país europeu com todos os direitos e oportunidades que isso representa, mas é, ao mesmo tempo, tal como no século XVI, um país atlântico. É o mais atlântico dos países europeus. Não tenho já tempo, mas teria alguns slides para dizer que depois temos um concorrente muito sério, que é a Espanha. E temos sempre que nos medir com a Espanha. O que seria bom que o fizesse, infelizmente não estamos a fazer. Mas somos um país muito importante. E temos que combinar essa relação rica de país europeu com o país atlântico para olhar para o mundo inteiro e não apenas para agora. Para-vos dar um caso concreto, uma oportunidade que estamos a perder neste domínio, porque se tivéssemos esta visão atlântica, se olhássemos, aliás, como é que o Pacífico se movimenta no momento na campo logística, perceberia que tivemos e temos ainda uma oportunidade enorme de transporte marítimo através, de facto, de grandes cargueiros de contentores que transformam, que levam as mercadorias do Pacífico de todos os continentes do continente, serem hoje muito grandes e não poderem andar a parar de porto por porto, para que o nosso Porto de Sines fosse o grande porto europeu de transshipment, quer dizer, um sítio onde esses navios param para descarregar a sua carga e depois os outros navios vão fazer a distribuição dos portos. Temos essa oportunidade, temos ainda não é essa oportunidade, mas estamos a deixar que os espanhóis, através de Algeciras e de Valência, os mais para Algeciras, e os marroquinos, através de Tangermente, nos levem a mercado. O Porto de Algeciras tem qualquer coisa como 6 a 7 vezes mais desenhado do que o Porto de Sines, apesar do Porto de Sines ser mais próximo a Rodas. Apenas porque Algeciras tem uma política e uma estratégia atlântica enorme. Porque é que isso era tão importante? Apenas por uma razão. Porque se os barcos parassem todas as semanas e não possível, então havia uma razão para que a indústria europeia se fixasse porto próximo desse porto, para através desse porto receber os sistemas e componentes de todo o mundo, transformá-los em produtos acabados e evitar a sair de todo o mundo com maior eficiência. Que, aliás, é o que acontece de alguma maneira na China, através de 3 portos que eles têm na costa da sua zona industrial, são bons produtos. Ou seja, para terminar, um país como o emprego, que é aplicável às empresas, começa a ser aplicável às empresas, deve ter uma filosofia, deve ter uma sensibilidade, uma ideia, uma visão. Essa visão deve ser transformada numa estratégia muito clara. E essa estratégia hoje tem que ser uma estratégia global, universal. E tem que antecipar. Obrigado.